Olá, graça e paz. Um bom dia a todos. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Você sabe o que significa resistir à frustração? Você sabe o que é uma boa autoestima? Vamos conversar sobre isto. Este é um programa evangélico, é um programa cristão, mas é um programa de orientação de vida. Eu creio que dos conselhos que advirão deste programa, sua vida pode mudar, vai mudar. Deus quer mudar. Então, eu quero conversar com você sobre a questão de sabermos resistir à frustração. Muitas pessoas vivem imensamente frustradas. Aliás, o fato de tudo que estamos vivendo desde março de 2020 até agora geram no coração de muita gente algo que desencanta a vida. Chama-se frustração. Há pessoas frustradas na sua vida empresarial, frustradas na sua vida profissional, frustradas na sua vida financeira, na sua vida familiar. E você sabe que a frustração é algo muito importante. Não é algo amargo apenas. Quando você entende que a frustração tem que ser resistida para que ela não domine, isto é muito importante, porque hoje em dia as pessoas não têm resistência à frustração e a todo momento você vê um jovem se suicidar, alguém que tirou a vida, alguém que buscou o seu próprio óbito, porque estava tão frustrado, tão depressivo, tão ansioso, que ele não teve a capacidade de resistir a esta frustração. E muitas vezes buscando no suicídio uma resposta. Então nós precisamos de saber que é muito importante. Nós temos filhos pequenos, filhos menores. Hoje em dia, se você frustra um desejo de um filho, o filho chega e diz, eu quero uma bicicleta nova, aro 21, igual a do vizinho ou do meu colega da escola. Se você diz não é bom, não é a hora, papai não está preparado para isso, logo vem uma frustração. Eles se enclausuram no quarto, eles deixam de falar nas suas mídias sociais, eles vivem chorando porque foram frustrados. E você sabe que às vezes é preciso um não, portanto, uma frustração para a pessoa aprender sobre os valores da vida. Então veja isto, por favor. Quando eu tenho resistência à frustração, eu tenho a capacidade de entender que a vida é tão importante que eu tenho que ter uma boa autoestima. Porque se eu não tenho uma boa autoestima, se eu não reconheço valores importantes na minha vida, eu me frustro a cada dia. Aliás, a vida de um pastor será sempre muito frustrante se ele não tiver capacidade de resistir à frustração. E como é que se resiste? Tendo uma boa autoestima, tendo bons valores acerca de si próprio. Se eu me achar um gafanhoto, se eu me achar um pó da terra, se eu achar que eu não presto para nada, que eu sou um incapaz, que eu tenho um complexo de inferioridade, a frustração me domina a vida. Agora, se eu tiver a capacidade de resistir a esta frustração, eu vou mostrar que eu tenho uma boa autoestima. Isto como é que acontece, apóstolo? Isso é um passe de mágica? Não. Isso é um aprendizado da área da psicologia ou da psicanálise? Não só. É a vida. A vida. A vida é que nos prepara, nos ensina ou a resistirmos à frustração ou a entrarmos numa vida frustrada, depressiva, perdedora e fracassada. É preciso, então,
que você entenda o significado da autoestima. Há valores na tua vida, que são tão importantes e que às vezes você desmerece esses valores porque a vida lhe frustrou, porque houve uma separação, porque alguém disse que não te ama, alguém disse que você nunca será nada na vida. Então nós precisamos de entender que isso não é um jogo de palavras. Aqui está ou a vida vitoriosa ou a vida perdedora. Ou a pessoa se torna um vencedor ou a pessoa se torna uma vítima. Eu tenho inúmeras passagens bíblicas, mas a Bíblia fala de um homem que estava há 38 anos paralisado, esperando um mover de águas de um tanque, e alguém, quando o anjo ia lá e mexia as águas, quem entrasse primeiro naquelas águas eram curados. E como ele era uma pessoa handicapped, incapaz, limitada, alguém sempre passava na frente dele, mas atenção, ele foi resistente à frustração, porque foram muitos anos, né, esperando, é porque ele tinha valores dentro de si tão importantes que ele não se deixava dominar pela frustração. Porque um chefe de família dominado por frustração é um caos. Uma mãe frustrada, um marido frustrado, um filho frustrado, que não encontram razões dentro de si de autoestima, são pessoas perdedoras, são pessoas vítimas. Então, eu queria falar-lhes um pouquinho de uma passagem bíblica que eu já usei muitas vezes no meu passado de evangelista. Eu usava muito esta passagem, que é aquele encontro de Eliseu com uma mulher chamada Sunamita. Era uma mulher rica e que entendeu que Eliseu era um grande homem de Deus. Conversou com o seu marido, fez um aposento, um quarto, com candeeiro, com mesa, com cama, e disse: eu vejo que este é um homem de Deus e eu quero que ele usufrua um pouco da minha riqueza pelo bem que ele faz como um homem de Deus. Então, ela cedeu este aposento maravilhoso para o profeta, e a verdade é que o profeta se sentiu tão abençoado que conversou com Geazi, o seu empregado, e disse: o que esta mulher precisa? E Geazi disse: olha, ela não tem filhos, ela é rica, não tem filhos, seu marido já é idoso, e então eu acho que a maior bênção que ela poderia ter é ter um filho. E o profeta diz a ela que ela vai ter um filho. Foi o fruto, foi o benefício desta mulher rica que abençoou a obra de Deus, abençoou o profeta, investiu na vida profética. Agora, passa-se aqui uma situação muito interessante. O garoto cresce e um dia ele vai e começa a sentir uma dor de cabeça muito grande e, de repente, é comunicado à mãe, a mãe busca o garoto e, quando percebeu, o garoto estava morto. E pegou no menino e foi deitá-lo nessa cama do profeta Eliseu que ela havia oferecido como bênção para a vida do profeta. E mandou um empregado ir ter com o profeta. E ela queria estar diante do profeta porque, afinal de contas, ela recebeu um filho, teve um filho, gerou um filho, como fruto de uma bênção na vida do profeta. Ela não entendia que agora teria que perder o seu próprio filho. Ela foi resistente à frustração. Então diz a palavra do Senhor que em 2 do Reis 4, partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a Sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com teu menino? E ela respondeu: tudo bem. Esta passagem é memorável, porque imagina um filho morto, filho desejado,
um filho que ela mesma não teria tido a capacidade de o gerar, por causa da idade do seu esposo. E certamente, depois da andropausa, quem não faz a recomposição hormonal perde a sua vitalidade nas questões conjugais, enfim. E foi Deus que deu aquele filho. E ela não aceitou, ela resistiu à frustração de imaginar que Deus deu e agora o menino morreu e ponto. Então, quando ela foi ter com o profeta, e o profeta aproximou o empregado dele, que perguntou: como é que você está? Como é que estão as coisas? Ela poderia ter dito: eu estou chateada, eu estou frustrada, eu estou, desanimada com a vida. Você veja, eu não tinha nada a ver com esse profeta, eu o abençoei. Ele prometeu uma bênção, eu gerei um filho, agora o meu filho morreu. Poxa, eu vou buscar no suicídio, eu vou me atirar de uma ponte, eu vou dar um tiro na cabeça. Mas ela resistiu à frustração. Só quem tem uma boa autoestima, só quem tem valores espirituais fortes em sua vida é capaz de resistir a não se deixar levar pela frustração. Então, foi-lhe perguntado: e aí, mulher, como é que você está? E ela disse: tudo bem. Ela não usou palavras frívolas, ela não foi irascível, ela foi uma mulher com autoestima, com convicções, com certezas inabaláveis de que o que Deus fez, o que Deus promete, o que Deus honra, amado, é para sempre. Deus não frustra as pessoas. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para prometer e não cumprir. Deus não é um Deus frustrador. Ele frustra os maus desígnios. Ele frustra e paralisa toda a ação maligna, toda obra diabólica. Isso sim, Deus frustra. Mas um servo, uma serva de Deus, que é fiel ao Senhor. Veja o caso da mulher sunamita, ela entendeu que o profeta era merecedor do seu apoio. Fez um quarto bonito para que o profeta desfrutasse também um pouco daquela riqueza. E de repente, um filho que era o sonho mais esperado da vida, poderia ser a grande frustração da vida, porque o menino teve dor de cabeça e morreu. Quando lhe perguntaram como é que estão as coisas, como é que você vai, ela foi clara: tudo bem. Ela tinha uma autoestima muito boa, ela tinha valores dentro dela, o seu coração, a sua fé, a sua crença era tão inabalável que ela não usou uma má confissão. Ela não usou palavras de morte, ela não usou palavras frívolas, ela usou exatamente o que uma pessoa que crê em Deus, que ama a vida e que tem valores intrínsecos à sua vida de boa autoestima, teria que responder. Não sei se todos nós teríamos essa capacidade, mas eu estou aqui para lhe aconselhar a você ser resistente a qualquer tipo de frustração. Estou falando com jovens que às vezes os pais dizem não e o jovem perde a cabeça e sai de casa e ameaça se matar e não voltar mais. Enfim, isso tudo é o resultado de uma vida que não tem uma boa autoestima. E não se tem uma boa autoestima se Jesus não for o Senhor. Se Jesus não fizer parte da vida. Para que não se use confissão de morte, mas de vida. Como é que você está? Ela diz: tudo bem. Eu acredito, eu creio que Deus pode mudar esse quadro do que eu estou vivendo hoje. Então o profeta ouviu, foi à casa dessa senhora, foi a esse quarto que ela preparou como bênção para o profeta e se deitou em cima do menino, orou a Deus. De repente o menino espirrou 7 vezes, se levantou, ele levou a mãe: está aqui o teu menino de volta à vida, e a senhora adorou a Deus. Mas eu quero deixar patente nesse momento, é que uma pessoa que se frustra com tudo e não tem a capacidade de resistência é uma pessoa vítima.
Se não deu certo uma vez, vai dar errado para sempre. Não. Não deu certo uma vez, pode dar outra vez. Houve um presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, que até chegar à presidência da República, ele perdeu inúmeras eleições, acho que foram 25 eleições, até que um dia ele chegou, porque ele foi resistente à frustração. Ele poderia ter dito, já perdi até para síndico do meu edifício, né? Já perdi para deputado, para senador. Era um fato atrás do outro de insucesso. Mas atenção, esse homem era resistente à frustração. Até que chegou à presidência dos Estados Unidos. Então, chefe de família, dona de casa, empresário, profissional liberal, se as coisas não correram conforme você imaginou, não se deixe frustrar, não se deixe vitimizar, não diga pronto, não deu, acabou a minha vida, não tem mais jeito, não diga isso. Jesus Cristo é o libertador. Ele diz que quando se conhece a verdade da Bíblia Sagrada, diz que esta verdade é libertadora. Você pode estar hoje com um nó nos teus pensamentos, ou com todo respeito, com um nó na sua garganta, que está aí te sufocando de tantos problemas, de tantas lutas. Você que é um pai, investiu tanto nos seus filhos, acreditou tanto, e hoje os seus filhos não correspondem àquilo que você sonhou, e você diz, eu sou um pai frustrado. Por favor, não diga isso. Você pode ter passado por alguma frustração, mas você tem valores dentro de você, que são valores de vida, que são muito mais importantes e muito mais fortes do que apenas você viver frustrado. Esta mulher é a prova disso. Um filho estava morto e quando lhe perguntaram como estão as coisas, como é que vai tudo com o menino, corre ao encontro e diz, vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o menino? E ela respondeu, tudo bem, mas o menino estava morto. Mas ela acreditou que a morte poderia ser vencida, que o Senhor poderia ressuscitar, assim como lhe deram um filho sem ela ter capacidade de gerar, Deus poderia trazer de volta. E ela diz, menino, a família, a casa, está tudo bem. E é isso que eu venho lhe trazer neste dia. Isto não é vaidade, isso é autoestima. E autoestima está na vida daquela pessoa que tem valores espirituais fortes. Um pastor com autoestima gera uma igreja com autoestima. Um chefe de família com uma boa autoestima transmite à sua família essa autoestima positiva. Agora veja o contrário. Se eu sou um líder e me deixo frustrar pelas inúmeras situações negativas que surgem no dia a dia de um ministério, amado, eu já não seria pastor há muitos anos. Mas eu sempre fui resistente. Eu sempre acreditei num Deus vivo. Eu sempre acreditei no Deus dos impossíveis. Às vezes as pessoas podem pensar que isto é orgulho da carne, mas não, são valores que estão intrínsecos à minha vida. Eu acredito em Deus e ponto. Eu creio em um Deus vivo, ponto. Eu não me deixo frustrar, porque eu sei que a frustração limita a vida e leva a pessoa a viver como vítima a sua vida e não como vencedor. A nossa chamada é para sermos mais que vencedores e não nos deixarmos arrastar como vítimas. Eu estava há algum tempo lendo uma matéria de uma senhora de São Paulo, uma médica de São Paulo, que teve uma série de frustrações no seu casamento e acho que foi traída pelo esposo, e ela se achou tão pano do chão, tão trapo de imundície, começou a usar drogas, começou a cheirar cocaína, foi pro crack, e ela foi encontrada na vila do crack, toda ferida, toda maltratada, e quando o jornalista, o entrevistador, se aproximou dela e perguntou, qual é o seu nome? Ela disse, por que a senhora chegou aqui? Ah, por causa de frustrações. E o que a senhora é profissionalmente? Ela disse, eu sou uma médica. Você veja a capacidade destrutiva de uma pessoa que simplesmente aceita a frustração
e não pensa na vida. Deus hoje falou profundamente ao seu coração. Ame-se, cuide-se. É tempo de você ter uma vida espiritual, uma vida forte, com fundamentos fortes de Deus, para que nada te frustre. Porque a mim, nada me frustra. Olha, e não são poucos os ventos, olha, os ventos sobre a minha vida são diários, mas eu não me entrego. Eu não deixo que a frustração obscureça essa luz de Deus, essa grandeza de Deus na minha vida, essa bênção de Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu não deixo nada ofuscar o que há de bem em mim. Eu creio em Deus. Amém? Graças a Deus. Bom, espero que esses conselhos estejam ajudando muitas pessoas a não aceitarem mais serem vítimas, mas se tornarão hoje, a partir de hoje, em pessoas mais que vencedoras, porque este é o chamado de Deus, esta é a bênção de Deus que enriquece. Hoje é sábado, quero lembrar-lhes que amanhã estaremos aqui na Bandeirantes às 8 da manhã, com o culto em sua casa. Lembrando que amanhã, nosso segundo domingo do mês de março, teremos aí um dia cheio de glória. Eu pessoalmente estou numa expectativa muito grande. Eu espero ver milagres, prodígios e maravilhas. Eu espero ver o agir de Deus. Eu espero ver a soberania de Deus. Eu espero ver as águas do altar tornando águas mortas em saudáveis. Eu quero ver, conforme disse a profecia de Ezequiel 47, 12, que até as folhas das árvores que nasceram nas laterais do rio, que saiu do altar, do templo de Deus, até as folhas eram remédio. E eu sei que amanhã Deus manifestará a sua glória, haverá remédio, por mais dramática que seja a sua vida, por mais frustrante que seja a tua vida, por mais que as outras pessoas tenham imposto sobre você um cabresto de sofrimento, reaja, venha à igreja, venha começar uma vida espiritual. Nosso templo está na Rua Maricá 320, no bairro de Campinho, na zona oeste do Rio de Janeiro, perto do BRT de Pinto Teres, da 28DP, suas informações para o Waze ou para o GPS. E nós, 9 da manhã e 6 da tarde, vamos ter então 2 grandes celebrações. Até as folhas são remédio. É o que Deus quer falar amanhã com a sua vida. Nós temos um telefone de contato, 30 17 90 90. Nós temos bispos, conselheiras que vão lhe ajudar, orar por você. Quem sabe, às vezes as pessoas ligam para a igreja e dizem, eu quero apenas chorar com alguém. Você terá um ombro amigo, você terá uma oração da fé. Amém? Muito bem. Agora, ao nos aproximarmos do final do programa, sempre a minha eterna e profunda gratidão a Deus por eu poder ser um instrumento dele, um chamado, uma vocação. Fiz no domingo passado 42 anos de ministério. 42 anos. Eu me recordo que o meu primeiro líder disse, quando eu fui ordenado ao ministério, disse, isso não passará de 6 meses, isso é fogo de palha. E aquela palavra podia ter frustrado a minha vida. Mas eu não me deixei frustrar. Eu lutei pelos meus sonhos e cheguei até o dia de hoje. Então, para a glória e por Jesus Cristo, eu engrandeço ao Senhor. E quero terminar agradecendo a Deus também pelo povo da Igreja Cristo Vive, mas em particular por um casal que eu amo muito, nós amamos muito na Igreja Cristo Vive, que é Rodrigo Ambrósio e Fabiane Ambrósio, proprietários do Turbomil. Mercado Turbomil fica na Baixada Fluminense, Vila Emil Mesquita, e que são exemplo de vida espiritual, de comprometimento, de amor a Deus. E são pessoas que têm permitido que o Evangelho seja expandido, o reino expandido e almas sejam salvas. Obrigado a você, Rodrigo. Obrigado a você, Fabiane, que muito amamos de todo o nosso coração. Obrigado à minha equipe de televisão. É meu nome, Apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, todo o nosso corpo ministerial de governo da igreja,
deixa esta saudação dizendo: você é mais do que um vencedor. Você é por cabeça, você não é cauda. Você estará sempre por cima, nunca por baixo. Você terá para emprestar e não tomar emprestado. E quando lhe perguntarem, no meio do caos da vida, como é que estão as coisas, você vai dizer: tudo bem, porque o Deus que está em você é maior do que aquele que está neste mundo. Graça e paz, bom final de semana. Aguardamos por você. Em nome de Jesus.